Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma série de aulas que nós faremos aqui neste canal de Ciência Linguística. E nós vamos começar a falar agora também da sintaxe funcional ou da linguística funcionalista como um todo. Nessa primeira aula nós trataremos sobre a competência comunicativa de modo geral, seu conceito, e principalmente sobre o conceito de iconicidade. O meu nome é Lucas Emanuel e sejam muito bem-vindos a essas novas aulas. Então nós temos que entender agora o que é funcionalismo. O grande debate entre forma e função não é um debate novo. Ele é um debate que tem início, na verdade, já faz muitas décadas. Ele começou no final do século XIX, passando pelo século XX através de vários outros autores, chegando até o século XXI hoje com várias outras vertentes. Aquilo que define como forma, por exemplo, se encontra na abordagem gerativa. Quem quer que já esteja assistindo às nossas aulas sobre o gerativismo sabe que o grande esforço desta corrente teórica é elaborar descrições linguísticas de modo explícito. Por que explícito? Porque através dessa abordagem teórica entende-se que é somente através de formalizações lógicas que se pode encontrar as fundamentações lógicas da linguagem, principalmente aquilo que está codificado no nosso cérebro. Para o funcionalismo, por outro lado, não será exatamente dessa maneira, e nós veremos o porquê. Então, para a abordagem gerativa, neste grande debate que fundamenta grande parte das discussões linguísticas atuais, encontra-se na explicação das formas lógicas. Mas a abordagem funcionalista, ela tem uma outra visão, principalmente porque ela entende o conceito de língua de maneira diferente. Primeiro de tudo, a abordagem funcionalista é baseada no uso efetivo da língua. E está grifado ali uso, em negrito, justamente pelo fato de que é através do uso que as características formais, estruturais, de toda a gramática de todas as línguas vão ser fundamentadas. E alguns dos principais conceitos do funcionalismo são a língua como código comunicativo, ou seja, a língua não é definida como um módulo mental, como uma parte do funcionamento da expressão linguística através de fundamentos cerebrais, por exemplo, codificados no cérebro da criança, e ela vai absorvendo os elementos ao longo do tempo, mas ela é um código comunicativo. A língua, na verdade, ela é um instrumento do sujeito falante, do emissor, por exemplo, e também do receptor, obviamente, e serve justamente como um recurso de expressão, um recurso de comunicação, através de códigos, através de signos. A grande ideia do funcionalismo é também de que a função fundamenta a estrutura. Para alguns autores, pelo que nós podemos perceber, que se intitulam funcionalistas ou que fazem parte do funcionalismo, alguns não dizem que é exatamente assim, não é exatamente que a função determina a estrutura, mas grande parte dos elementos funcionais, eles alteram a estrutura quando for necessário. Então não é que qualquer frase construída de maneira anárquica, ela vai funcionar. Na verdade, é justamente o critério de função atrelado às estruturas gramaticais, é aquilo que vai definir propriamente uma fala bem dita, por exemplo. Então, em determinadas circunstâncias, nós podemos colocar um verbo no final da frase, nós podemos inverter o adjetivo, justamente para dar ênfase e colocar a nossa competência linguística em ação. Então, a competência individual conta em relação à estruturação fraseática. E por último, por conta disso, as relações sintáticas, elas, a partir das relações entre forma e função, são assim definidas. Ou seja, nós temos ainda, através do funcionalismo, o estudo sobre a forma. Não quer dizer que o funcionalismo estude somente funções linguísticas. Não, não é isso. Ele estuda, na verdade, as relações entre a forma sintagmática, as construções sintáticas propriamente ditas, e as funções que essas construções sintáticas acabam por denotar. Uma das grandes conquistas do funcionalismo nesse sentido é um alcance mais semântico em relação aos estudos gramaticais, enquanto o gerativismo se preocupava muito mais com as formas lógicas e nos sistemas arbóreos, por exemplo, o funcionalismo ele atinge hoje até o nível do discurso, enquanto o gerativismo teve a tendência de ficar um pouco mais atrelado à sintaxe. Um dos princípios do funcionalismo é o conceito de iconicidade. Para compreendermos esse conceito, nós temos a seguinte definição.
Iconicidade é a relação semiótica entre signo linguístico e evento representado. Se entendermos signo linguístico como uma espécie de imagem, como uma espécie de instrumento artístico, o qual o ser humano faz uso para representar eventos naturais, eventos observáveis através dos sentidos, nós vamos entender exatamente o porquê que nessa frase, choveu na semana passada, nós não temos um evento com participantes, porque o evento de chover, o evento choveu na semana passada, não exige um sujeito propriamente dito. Porém, na segunda frase, aquele meu amigo trabalhou, nós temos agora um evento com um participante, ou seja, meu amigo realizou a ação de trabalhar. E na terceira frase, o seu amigo te viu ontem, nós temos agora um evento com dois participantes, e não somente um. Nós temos agora o seu amigo, que é o sujeito da ação, e você, que seria a pessoa que foi vista. Então nós temos dois participantes aqui. E o que isso significa na prática, né? Significa que a representação icônica do mundo real, por meio de formas linguísticas, é possível. Ou seja, através daquilo que nós observamos na realidade, através daquilo que nós percebemos do ponto de vista puramente experiencial, do ponto de vista puramente empírico, é possível de ser representado através de signos linguísticos. Ou seja, aquilo que nós podemos dizer, do ponto de vista funcionalista, da codificação da cena do mundo. É possível expressar a realidade, ainda que de maneira mais ou menos arbitrária, os elementos ao nosso redor. Então, o grande princípio é uma espécie de relação de um ícone com o objeto a ser retratado. Um exemplo de iconicidade também está no estudo tipológico de Dreyer, um estudo feito em 2005. Neste estudo, entre 1.056 línguas catalogadas, foram colocadas 497 que seguiam um padrão SOV, isto é, sujeito, objeto, verbo, e 435 que seguiam um padrão SVO, que é o padrão da língua portuguesa, por exemplo, sujeito, verbo, objeto, em que nós estruturamos as frases através destes princípios. E o que isso significa na prática? Que é possível identificar uma espécie de generalização de um princípio icônico, ou seja, na estruturação sintática de várias línguas, o sujeito é o primeiro elemento da sentença. Obviamente, isso deve descartar sentenças que façam uso de outras variações, sentenças que façam uso de orações subordinadas, por exemplo. Isso não entra na contabilização, mas entra na contabilização de sentenças simples, por exemplo. Isso significa que, através de uma observação catalogável, bem como os sujeitos que realizam ações na realidade, de alguma maneira existe alguma espécie de representação por de dentro da própria língua. E para as próximas aulas, nós falaremos um pouco sobre essas funções comunicativas, um conceito importantíssimo para compreendermos o modo de análise do funcionalismo e grande parte das explicações que essa outra vertente teórica tem a nos dar. Para mais informações, recomendaremos agora Sintaxes, do Gabriel Otero e do Eduardo Kennedy, e para conhecer sintaxe, também do Eduardo Kennedy e do Gabriel Otero. Se você gostou dessa pequena apresentação, considere sempre então curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado e vejo você até a próxima.